Olá a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, boa noite a todos. né? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Janilo, sou mestre em botânica e atualmente sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em etnobiologia e conservação da natureza pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu já fui membro do LAEC e hoje atuo como colaborador do laboratório junto com a professora Thaline Cristina da Silva, da UNEAL. E hoje eu fiquei responsável por mediar a conversa da nossa convidada, que é a doutora Flávia Rosa Santoro, que vem diretamente da Argentina falar com a gente. E ela vai falar um pouco hoje sobre como escolhemos nossos líderes, e o que a evolução cultural tem a ver com nossas escolhas. Então, vamos aguardar o convite da doutora Flávia aqui para que a gente possa iniciar a nossa conversa de hoje. Deixa eu só aguardar a doutora Flávia entrar aqui. Acho que ela já está por aqui. Vamos aguardar a doutora Flávia, lancei o convite. Então, gente, já lancei o convite, estou só aguardando a doutora Flávia aceitar. Opa, acho que tá dando certo. Não, peraí. Agora, pera. Ih, que eu tenho. Acho que deu. Dá pra me ver? Dá pra me ouvir? Dá sim, tá ótimo. E você tá me ouvindo? Sim, tô te escutando, Janilo. Pronto. Boa Eu. noite, Flávia. Boa noite, Janilo, tudo bom? Tudo bem? E você, como é que está? Tá tudo bem aqui. Que Eu bom. vou só te dizer isso, igual eu fiz com o Vivi na outra live, a minha câmera do celular frontal tá quebrada, né? Porque o celular tá tudo rachado. Aí eu tô fazendo, isso aí foi Vivi que me ensinou. Eu tô fazendo com a câmera de trás e botando o espelho para eu ver você. Então eu não consigo ver os comentários do pessoal. Então, se tiver algum comentário, alguma coisa importante, você me fala, tá, Janila? Tá certo, tá bem. Vou ficar atenta aqui. Mais uma vez, boa noite a todos, que estão aqui acompanhando
mais uma live do nosso laboratório. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Mais uma vez, muito obrigado, doutora Flávia, por estar aqui conosco, ter se disponibilizado, ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar apresentando um pouco sobre a doutora Flávia Rosa Santoro, né? A doutora Flávia, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e possui doutorado em Etnobiologia e Conservação da Natureza, também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje, a doutora Flávia, ela vai conversar um pouco com a gente sobre como escolhemos nossos líderes e o que a evolução cultural tem a ver com nossas escolhas. Então, podemos começar, doutora Flávia? Claro, quando você quiser. Bom, para iniciar a nossa conversa, né, gostaria de lançar primeiramente, queria que você começasse falando para a gente sobre o que é evolução cultural. Pronto. Então, Janilo, e todo mundo que está aí, né? Antes de eu começar a falar sobre o que é evolução cultural, eu tenho que dizer o que a gente, dentro da evolução cultural, chama de cultura, tá? E cultura, para a evolução cultural, ou seja, cultura tem muitas definições e a gente usa essa palavra para milhões de coisas diferentes, né? A gente pode usar de maneira bastante corriqueira, dentro da antropologia tem um sentido, dentro da etnobiologia tem outro sentido. Para a evolução cultural, cultura nada mais é do que informação. É o tipo de informação que é capaz de afetar o comportamento dos seres humanos. É capaz, não necessariamente ela afeta, né? Mas ela é capaz de afetar o comportamento e é uma informação que ela, sim ou sim, ela precisa ser transmitida, seja em forma de ensinamento, aprendizagem, cópia, né, dos indivíduos. Então, informação, nesse sentido, a gente fala qualquer conhecimento, qualquer prática, normas sociais, preferências. Então, cultura nada mais é do que esse tipo de informação que pode afetar o nosso comportamento e que necessariamente tem que ser transmitida. Uma informação que não é transmitida não faz parte da cultura. Certo? Então, o que a gente faz? Dentro definindo uma vez o que é cultura, a evolução cultural considera que esse tipo de informação evolui ao longo do tempo. E não é... A informação evolui, assim como os genes evoluem, só que quando a gente fala de evolução, a gente fala da evolução dos indivíduos que portam essa informação. Indivíduo no que eu digo no sentido de espécie, não um indivíduo. Um indivíduo não evolui, mas assim, as pessoas que portam a informação. Então, quando a gente fala de evolução, a gente nunca fala de evolução só dos genes, a gente fala de evolução das espécies, certo? E quando a gente fala de evolução cultural, a gente também fala de evolução da espécie que tem cultura. E a evolução cultural, ela é baseada no livro famoso de Darwin, A Origem das Espécies, em que o próprio Darwin, ele quando quer explicar melhor a sua ideia de evolução biológica, ele cita muitas vezes informações, ele cita muitas vezes, por exemplo, o idioma. Ele quer fazer uma analogia com a evolução das espécies e ele usa, por exemplo, o idioma, que é uma informação cultural, né? Então, para a evolução cultural, a cultura, ela evolui pelos mesmos processos que Darwin descreve no livro dele, que seriam variedade, ou seja, a cultura, dentro da cultura existe uma variedade muito grande de informações, como dentro da biologia existe uma grande variedade, dentro de cada espécie existe variedade de traços biológicos, né? Naquela época de Darwin ele não usava os genes ainda. E tendo muitas variações de informações, essas informações elas têm diferentes probabilidades de serem mantidas, ou seja, memorizadas e passadas adiante. Assim como no traço cultural tem diferentes... as espécies elas têm diferentes probabilidades de sobreviverem, né, e de se reproduzirem, que a gente chama fitness diferencial. Então, as informações elas têm diferentes probabilidades de serem memorizadas e passadas adiante.
Então, essas três características principais de Darwin era variedade de informação. Algumas pessoas dizem competição ou fitness diferencial, que seria essa diferença e probabilidade de ser transmitida e ser memorizada. E hereditariedade, ou seja, precisa ser transmitido. Quando a gente fala hereditariedade dentro da evolução cultural, é a transmissão. Não necessariamente é uma herança de uma geração para outra. A transmissão, a hereditariedade dentro da evolução cultural, diferente da evolução biológica, ela pode se dar entre pessoas da mesma geração. E isso faz com que a evolução cultural ocorra em velocidade extremamente mais rápida do que a evolução biológica. Então, a evolução cultural é isso. Quando a gente estuda, então, hoje em dia, uma nova teoria da evolução dos seres humanos também, ou seja, evolução das espécies, e quando se trata dos seres humanos, e às vezes até de outras espécies também, considera não só a evolução biológica, como a evolução cultural, ou seja, a evolução que considera não só os traços biológicos também, como os traços culturais, aquelas informações que aqueles indivíduos possuem também para ajudar a sua evolução como espécie. Isso seria, assim, de uma maneira bem rápida, o que seria evolução cultural. Eu botei aqui como base uma palestra uma vez que eu dei sobre evolução cultural. E aí eu coloco aqui, eu acho que eu não vou precisar dar ela inteira porque ficaria muito longo, mas aí eu coloco aqui alguns pontos para basear e algumas evidências, mas eu acho que não é necessário passar aqui agora todos os requisitos, todas as micropartes da evolução cultural, cada detalhe. Mas uma coisa que eu acho importante para essa conversa nossa é dizer que dentro dos processos que se estudam na evolução cultural, são os processos de transmissão de conhecimento, como eu falei, ela pode ser dada de pessoas da mesma geração, que a gente chama de transmissão horizontal. Ela também pode ser dada de pessoas de gerações diferentes, por exemplo, de pais para filhos, né? Que também existe uma grande transmissão de informação de pais para filhos, bastante poderosa. E nesse caso a gente chama de transmissão vertical. E também aquela transmissão de pessoas de idades diferentes, mas que não são familiares, né? Que a gente chama de transmissão oblíqua. Mas uma das coisas mais importantes para essa conversa é entender aquela parte de por que algumas informações elas são preferencialmente memorizadas e passadas adiante e transmitidas, né? Ou seja, por que algumas informações têm um fitness diferente das outras? Porque às vezes a gente escolhe uma coisa dentro de todas as outras, né? Obviamente, nós como indivíduos temos livre-arbítrio e a evolução cultural não tira isso. Quando eu botei o título dessa conversa, eu pensei nisso, talvez leve algumas pessoas a pensar que a evolução cultural manda em nossas escolhas. Obviamente que não, nós temos livre-arbítrio. Mas dentro da evolução cultural, existem muitos estudos que apontam que nós temos vieses de memória, vieses do nosso cérebro. Ele funciona de tal maneira que algumas coisas a gente sempre vai preferir em contrapartida de outra, né? Então, óbvio que nós não somos um rebanho e nós também, eu quero deixar isso muito claro, nós temos livre-arbítrio, nós temos inteligência e a gente nem sempre vai seguir esses vieses que são... Muitos desses vieses, a gente chama viés porque em inglês é bias, não sei se em português ficaria bom viés, a gente tem usado em português, né, nos nossos trabalhos, o termo viés, mas talvez fique um pouco estranho falando assim, já falando abertamente, mas o que eu quero dizer de viés de comportamento é isso, é aquela coisa que às vezes a gente faz que o nosso cérebro tem mais ou menos essa programação, muitas das vezes é genética, porque a gente tem comportamentos que são genéticos também, né, assim como todos os animais, e muitas vezes os próprios vieses, que eu estou falando vieses, essa própria probabilidade de a gente preferir uma coisa em detrimento de outra também é cultural. Então existem vieses genéticos e culturais. E alguns que já foram estudados, que eu acho interessante a gente falar aqui, são os vieses de contexto. Que significa Doutora, que dependendo... só um momentinho, assim, para a gente compreender melhor, eu queria que você respondesse uma Claro. perguntinha antes, para poder a gente entrar nesse assunto, né? Um assunto aí bastante interessante que a gente vamos conversar mais adiante. Para a gente poder entender melhor, né, a gente queria que você explicasse, né, para a gente mais um pouco sobre você, né? Sobre
como, né, sobre sua experiência com a evolução cultural, né, e como começou esse seu interesse em realizar estudos voltados para a evolução cultural. Como eu comecei a. Bom, a minha parte é bastante específica. Quando eu fiz meu mestrado em ecologia, eu sempre trabalhei com ecologia de seres humanos, né? Sempre assim, desde o mestrado. Que foi minha primeira vez que eu trabalhei com pesquisa, de fato. E trabalhando com seres humanos, a gente começou a ver que existem algumas coisas. A gente estava procurando padrões, assim como na ecologia, padrões de comportamento. E a gente viu no meu mestrado, né? Digo eu, meu comitê de orientação, alguns determinados padrões de seres humanos e começamos a ver, nossa, isso parece ter alguma coisa evolutiva. Na verdade, não foi uma coisa eu com meu comitê de orientação, foi todo o nosso grupo, né? Que você também faz parte, né, Janilo, grupo do laboratório, que aos poucos foi vendo que existia uma linha de pesquisa, que era evolução cultural, paralela, fora da etnobiologia, que poderia ser utilizada por a gente para poder explicar muito dos padrões que a gente escolhia, que a gente via nos nossos trabalhos de etnobiologia. Então, foi aí que a gente começou, né, todo o grupo, a ir por esse lado da evolução cultural. E aí, já quando eu entrei no doutorado, foi uma das primeiras teses, as primeiras ideias, a minha e do Borba, de começar a usar a evolução cultural para entender comportamentos de pessoas dentro da etnobiologia, no caso, em sistemas socioecológicos. Pessoas que trabalham, no meu caso, né, e no caso do Borba também, com plantas medicinais. Então foi por aí que a gente começou a entrar nisso. E aí a gente começou a estudar tudo isso e faz todo sentido, e fez todo sentido. A gente está muito feliz com os resultados até hoje. E a gente tem feito com esse diálogo da etnobiologia com a evolução cultural. Tá, compreendi. Acho que foi importante, assim, para a gente ir evoluindo em relação às perguntas, para as pessoas que estão aqui acompanhando, né, e tendo uma melhor compreensão, né? Mas vamos direto ao ponto, né, de onde você tinha parado, né? O que está por trás das nossas escolhas culturais, né? E como a evolução cultural, ela atua nesse processo? Pera, isso é uma pergunta porque ficou cortado. Eu não escutei direito. Desculpa, as duas últimas frases. Certo? O que está por trás das nossas escolhas culturais, né? E como a evolução cultural ela atua nesse processo. Pronto, que foi o tema a pergunta, né, dessa conversa, né? Isso, acho que é no ponto que você acabou parando para falar. Pode continuar agora. Pronto. Pois então, Janilo, é isso como eu quero dizer, deixar bem claro, nós somos responsáveis, nós como indivíduos temos livre-arbítrio. Então, estou dizendo isso de uma maneira geral, quando a gente estuda a espécie de maneira geral, então todos os seres humanos, se a gente falar de seres humanos aqui, a gente vai falar só de seres humanos, né, porque é a minha especialidade. Mas a espécie humana de maneira geral, existem alguns comportamentos que são intrínsecos. E quando eu digo intrínseco, pode ser intrínseco porque já é uma coisa genética, e alguns comportamentos já são vistos que têm base genética, né? E outros não, outros são culturais, mas já são intrínsecos porque já está dentro da cultura de cada grupo cultural, que eu digo, né? Esses vieses já estão dentro de uma cultura que já faz com que a pessoa já, desde pequeno, tenha esses vieses e se comporte dessa maneira. Certo? Então, era isso que eu estava dizendo. Esses vieses, que a gente chama viés, mas pode ser uma palavra estranha, que são porque, de repente, a gente prefere escolher uma coisa em detrimento de outra. Quer que eu vá por aí ou você quer que eu fale outra coisa de evolução cultural? Não, pode ficar à vontade. É nesse caminho. Como? Pode ficar à vontade. Pronto, eu estou até olhando aqui o que eu tinha falado antes. Antes de eu falar dos vieses, eu tinha falado de como é dada essa herança, porque é importante para a gente falar, né? Continuar a entender como funciona a nossa cabeça. Então, como eu falei, a herança ela pode ser vertical, de pais para filho, horizontal, entre pessoas da mesma geração, ou oblíqua, que na verdade é a mesma coisa que horizontal, só que de pessoas mais velhas, então pula uma geração, né?
E ela também pode ser de traços, a gente chama, eu vou chamar traços culturais, igual o Darwin. Darwin não conhecia os genes, então ele falava traços biológicos. Ele queria estudar o pássaro, ele estudava o bico do pássaro, ele não estudava o gene que fazia o bico do pássaro. Ele estudava o bico do pássaro e via as variações do bico do pássaro. Então a gente também, a gente vai estudar a informação e vai ver as variações dessa informação e como essas variações competem entre si. Então, as informações elas podem ser dadas de maneira. Isso é uma coisa bem. Eu vou tentar falar rápido, mas realmente a evolução cultural é um tema, às vezes, É, complicado para entender. Mas a informação, né, que faz parte da cultura, ela pode ser dada de forma particulada. Por exemplo, eu vou te dizer que esse bolo se faz com farinha, leite e ovo. Isso, você tem três partículas de informação, farinha, leite e ovo, entendeu? E existe algumas informações que não se pode particular, fazer tanta, dividir elas em genes, entre aspas, né? Em coisas tão discretas, tão fáceis de contar. Existem algumas coisas, por exemplo, crenças, que faz parte da cultura, que muitas vezes você não consegue tirar uma parte de uma crença, entendeu? Se você pegar a Bíblia, você não consegue exatamente dizer que aquela crença, você pode tirar aquela crença como você tira a farinha de um bolo, entendeu? Que a gente chama, é uma coisa menos particulada. Então, quando você herda uma informação, às vezes você pode herdar como estudar uma receita. Farinha, leite, ovo. E às vezes é tão difícil de separar, é como aqueles genes que dependem de outros, né? É tão difícil separar que você herda todo um conjunto de crenças que a gente às vezes nem consegue quantificar para estudar, né? Por exemplo, e quando você vai fazer uma... Deixa eu ver aqui. Quando acontece a transmissão dessas coisas, desse tipo de informação, é mais complicado você mesclar. Por exemplo, eu posso aprender com alguém que o bolo se faz... Já nem lembro, farinha. Tá me escutando? Acho que eu fiquei sem internet, peraí. Não, é que eu fiquei sem ver você. eu acho que foi a Ai, não. conexão um pouco, mas pode continuar. Ah, eu fiquei sem te ver. E existem vezes, pronto, né, que é que a gente fala de dados discretos, e tem vezes que não são tão discretos assim, né? E às vezes a herança de que você vai aprender alguma coisa, você herda partículas de várias pessoas e você pode adotar uma ou outra ou a junção das duas, certo? Por exemplo, se você entrou nesse mundo agora, você quer escolher o seu time, Flamengo ou Vasco, sei lá, porque eu sou do Rio, né? Mas você vai escolher um ou outro, você não vai escolher meio Flamengo, meio Vasco, né? Sim, Isso é uma partícula ativa, você não pode escolher a metade desses dois. Se você... Mas existem momentos em que não, por exemplo, na política. A gente vê uma variedade muito grande. Existe a esquerda, existe a direita. E existe gente que se diz de esquerda e que adota coisas no dia a dia de direita. sim. E tem gente que diz que, entendeu? Mas e existe toda, e tem gente que diz que é de centro, que é um pouco estranho, mas assim, existe uma variação e existe a extrema esquerda. E existe uma esquerda que não é tão extrema que faz, enfim. Entende? Existe a cultura, ela tem partículas que às vezes, que é muito complicado às vezes a gente estudar e às vezes essas partículas se mesclam entre si. Sim, sim. Já que a gente estava falando de política, né? Já que a gente falou de líderes, eu já botei a política no meio. Sem problema. Mas onde eu quero chegar é que a herança cultural, a nossa herança, ela sofre vieses da nossa cabeça. Então, quando a gente vai escolher, o que a gente faz? Quando a gente precisa escolher alguma posição, seja política ou qualquer coisa, alguma escolha do dia a dia, uma música para escutar, por exemplo, deixa eu ver, como a Thaline tinha conversado comigo, uma marca de roupa para usar, né? Entre todas as marcas, a gente tem o que a gente vê primeiro? Se a gente é um indivíduo e
pessoa inteligente vai ver o que essa marca ou o que essa escolha, de maneira geral, é, é vantajosa, né? E isso é uma grande diferença entre a evolução cultural e a evolução biológica. Muitas das vezes o que a gente faz é guiado. Então, não é aleatório que as mudanças acontecem. A gente consegue ver, muitas das vezes, a gente consegue ver a vantagem da adoção daquele traço cultural e escolhê-lo porque ele tem uma vantagem, certo? Então, como por exemplo, respondendo a nossa pergunta de líderes, quando a gente vai escolher um líder político, a gente vê que vantagens esse líder vai dar para mim, para o meu país, para o meu grupo, para minha, sei lá, né, para minha cidade, para o meu grupo familiar também, que temos líderes para o meu grupo do laboratório, enfim. Que vantagens é que vai me dar? E muitas das vezes essas vantagens são claras, né? A pessoa diz aquelas vantagens. Muitas vezes as pessoas dizem, mas não é verdade. Então a gente também, às vezes, as vantagens nem sempre são claras, né? Então, às vezes, a gente fica em cima do muro porque as vantagens não estão claras e a gente não sabe como escolher. Nesse momento que eu acho que a evolução cultural é mais importante. Na verdade, até o fato da gente conseguir ver as vantagens e pensar já é parte da evolução cultural, mas essa parte que eu quero dizer dos vieses atua quando a vantagem de uma informação, da adoção de alguma coisa, não é tão clara. Então, existem alguns mecanismos das nossas cabeças que conseguem trabalhar nesse momento que a gente não sabe o que escolher, né? Uma das coisas importantíssimas é o viés que a gente tem de seguir a maioria. Por mais que a gente tente evitar, nós somos seres culturais e seguimos a maioria. Esse viés se chama conformity, conformidade em português, né? Acho que a conexão de Flávia está um pouco lenta, mas vamos aguardar para ver se ela retorna. Flávia? Voltou? Voltou Foi agora. mal, gente. Acho que a sua É a internet conexão. é Tudo minha bem, mesmo. vamos continuar, vamos É da continuar. roça aqui. É a internet da roça, fica caindo mesmo. Onde eu tava? Até eu me perdi. O viés de conformidade. É... no viés de conformidade, a gente segue a maioria, né? E isso é muito utilizado por economistas, por milhões de coisas, assim, até existem ideias, na verdade, uma ideia minha com alguns amigos de que o famoso impeachment da nossa presidenta foi feito dessa maneira, porque colocaram primeiro todas as pessoas que com certeza não iam votar no impeachment, que com certeza, e os indecisos botaram depois dessas pessoas. Então, o que acontece? Por evolução cultural, de acordo com a evolução, essas pessoas, quando você não está certo da sua decisão, você não vê a vantagem ou desvantagem, você vai seguir a maioria. Então, como a maioria que botaram inicialmente, né? Quando você quer fazer uma votação aberta e você bota a maioria, você sabe, você pode manejar quem vai votar primeiro, a maioria, então você já mais ou menos já está escolhendo, já tá mais ou menos determinando o que os indecisos vão escolher. Porque os indecisos funcionam, de maneira geral, de acordo com a evolução cultural, existimos viés em nossas cabeças de todos os seres humanos que quando não temos vantagens vamos seguir a maioria. Então, tem um trabalho que, assim, é muito difícil testar esse viés, mas tem um trabalho que é o que de referência, né? Que tem alguns. Aí sim eu posso usar a palavra viés. Esse trabalho tem alguns vieses, mas enfim. Tem um trabalho que testa isso, que é em experimento de laboratório, que colocam. É um experimento assim. Deixa eu tentar botar aqui. Tenho 2 paus aqui. 3 paus aqui. Os brinquedos da criança. No experimento, a pessoa bota os 3 paus aqui, ó, tá vendo? Vou ser uma colher, peraí. Vou botar ele assim. Tem os 3 paus. Aqui dá pra ver, né? Um maior que o outro. Eu vou botar assim, pra não ficar exatamente na ordem, um maior que o outro. Aí, o que faz? Mostra esses 3 paus pra pessoa. Esse foi o experimento. Mostrava 3 paus pra pessoa. Chegava o dono, a pessoa, né? O pesquisador, chegava com os 3 paus e chamava os voluntários, né?
para responder o teste. Aí mostrava os 3 palitinhos, na verdade eram os palitinhos. E aí e aí tinha uma mesa cheia de palitinhos, iguais que esse e de diferentes tamanhos. E pedia para a pessoa dizer se o palitinho a pessoa não se aproximava tanto, né? A pessoa meio de longe via esse palito é maior ou menor que esse, entendeu? Ou dizer, esse aqui, é maior que esse. Que é óbvio, né? Você me olhando aqui, você vê que esse é maior que esse, né? Olhando assim, né? Janilo? É, né? Sim. Perguntava e a pessoa dizia, sim, esse é maior que esse. É coisa bem simples, né? Às vezes era de longe para dizer que não é tão óbvio, mas era bastante óbvio. E 100% das pessoas, quando fizeram esse teste, acertaram qual era o palito maior, qual era o menor, certo? E fizeram esse teste depois com grupos de 5 pessoas, sendo que 4 pessoas não eram voluntários, eram atores. Atores não, pessoas que faziam parte do experimento, mas que já iam dizer uma resposta enviesada. Então, essas pessoas, entre as 5 pessoas, 4 diziam que, na verdade, o maior era esse aqui. Eles não botaram uma coisa tão óbvia, vai dizer que a diferença era assim, sabe? Sim. Então, poderia ser que a pessoa se errou. E aí, nesses experimentos, que tinham 4 pessoas que eram atores e diziam que esse aqui era maior que esse, as pessoas que não eram atores, que eram os voluntários, eu acho que tinha 25% de chance mais, ou 75%, eu realmente não lembro, desculpa, mas assim, eles consideraram significativo para o estudo. As pessoas diziam, iam com a maioria. Numa resposta que, quando fizeram com um número bastante grande de pessoas, né? Numa resposta que, quando as pessoas estavam sozinhas, elas nunca erravam. Mas quando a maioria dizia uma outra resposta, elas iam com a maioria. Então, esse é um experimento que a gente tem, que é mais famoso, para testar esse viés que a gente tem, que é seguir a maioria. E a gente faz isso milhões de vezes sem perceber no nosso dia a dia, quando a gente quer adotar alguma informação. E é vantajoso fazer isso, na verdade. É um viés dentro da nossa cabeça, dentro da evolução cultural, que nos dá vantagem. Porque, por exemplo, quando você não sabe a vantagem de uma informação, você quer comprar uma máquina de lavar. Você não sabe nada de máquina de lavar, você não conhece máquina de lavar. Você não fez máquina de lavar, você quer uma que funcione. O que você vai fazer? Você vai perguntar, você vai ver o que a maioria usa, porque se a maioria está usando, não deve estar ruim, né? Porque se estava todo mundo, ou é todo mundo muito burro, ou todo mundo, sei lá. E faz todo sentido. É vantajoso isso também. Isso também foi selecionado por seleção cultural. A gente seguir a maioria. É importante a gente seguir. Não, pode falar. Sim, fala. Não, era uma das perguntas, né? Já que você começou a falar que é vantajoso, uma das perguntas que eu iria te fazer era se o fato da gente adquirir, né? A gente preferir imitar determinadas informações de algumas pessoas, se isso possui algumas consequências. E se sim, quais? Tá. Sim, então, é isso. De fato, é vantajoso. Em muitas situações é vantajoso você seguir a maioria. Você vai construir uma casa numa comunidade tradicional. Você vai construir uma casa, você não vai inventar de inovar uma casa nova que pode cair, né? O teto pode cair na sua cabeça. É muito mais vantajoso você copiar o que o outro já fez e o teto não caiu, entendeu? Se toda a comunidade tá copiando, tá fazendo um teto X, por que eu vou fazer um teto Y? Não pode ser que caia, né? É interessante também inovar, e em muitas situações é mais importante. Mas se tá tudo dando certo, por que eu vou inovar, entendeu? Por que eu vou ser o diferentão? Então, é vantajoso dentro da nossa espécie que a gente tenha adquirido esse tipo de viés. Mas em muitas situações não é vantajoso, né? É igual a evolução biológica também. E o ambiente está lá, perfeito. A espécie está lá se adaptando àquele ambiente. O ambiente mudou, a espécie está lá adaptada a um ambiente que já não existe mais. Então, assim, já é desvantajoso. E no ambiente cultural as coisas mudam o tempo inteiro. Então, nem sempre é vantajoso. E muitas das vezes a maioria ela pode ser manipulada por coisas que a própria cultura já aprendeu sobre as pessoas.
Então, é muito fácil manipular multidões. E aí, uma vez que você manipula multidões, você só aumenta essa multidão por conta desse viés. Isso é um dos viéses básicos, é o viés de conformidade. Normalmente ele atua quando você não vê nenhuma vantagem mesmo. Ou seja, você não consegue ver nenhuma vantagem naquela informação. Mas existem outros vieses na nossa cabeça, além desse, né? Por exemplo, existem algumas informações, isso também tem alguns estudos engraçados, que a gente vai chamar, esses são os vieses, chama de conteúdo. Tem algum conteúdo da própria informação que faz ela ser mais atrativa para a gente. Por exemplo, tem alguns estudos que mostram que o ser humano ele tem prioridade, ele dá prioridade a memorizar e transmitir informações que dão nojo, que dão a sensação de asco, de nojo. Por exemplo, eu não sei, isso daí também é bem por fora, tá? Isso não foi estudo científico, mas pelo que eu ouvi falar de alto, assim, tipo, tem historinhas de encontrar dentro da lata de Coca-Cola, numa determinada época da vida, que eu acho que encontravam. O que encontravam? Encontravam coisas estranhas dentro da lata de Coca-Cola, né? Eu lembro do episódio de Friends, que ela encontrou um dedo de uma pessoa dentro da lata de Coca-Cola. Esse nível de coisa. E aí, esse tipo de informação, encontrar o dedo de uma pessoa, encontrar um rato. Um rato tinha essa história, né? Dentro da garrafa de Coca-Cola. Então, encontra um rato, encontra coisas nojentas, eram muito mais facilmente disseminadas do que a informação de encontrar, sei lá, uma coisa que não seja tão nojenta. Tipo, outra tampa de garrafa dentro da tampa. Entendeu? Então, isso também é adaptativo, e é por óbvio, né? Porque uma coisa nojenta provavelmente afeta a nossa saúde, a nossa sobrevivência. Existem também outros vieses que dizem, esse é o mais complicado de explicar, porque que eu achei muito interessante, um estudo que fala que a gente tem propensão, quando a gente não sabe a vantagem da informação, a copiar aquela informação que são fantasiosas, mas não tanto. Existe um meio termo, é assim. Por exemplo, informações que são sérias e que não saem muito do real aqui. Informações totalmente fantasiosas aqui. E aquelas informações que unem coisas muito fantasiosas e coisas sérias são mais propensas a serem transmitidas e memorizadas. Aí, esse estudo, ele usa... Faz muito tempo que eu li, gente. Eu lembro que ele usa como exemplo os contos dos irmãos Grimm. É Grimm, não? Eu não lembro. Aqueles irmãos que fizeram todas as histórias, João e Maria, Cinderela, eu acho que é. Não sei se Cinderela mas são os contos clássicos, né? Esses irmãos, eles têm muitos contos. E parece que os contos que mais tiveram sucesso são aqueles contos que têm coisas fantasiosas, mas não tanto. Por exemplo, eles têm contos que as pessoas voavam, fantasmas voavam em nuvens e tiravam, que jogavam fogo, coisas assim muito fantasiosas. E eles têm contos que não tem bruxas e que não tem nada também. Só que os contos que ficaram mais famosos são aqueles que são pessoas normais, ou seja, tem algo de realidade, não é de sério, mas que também em algum momento em algum momento tem alguma coisa fantasiosa. Isso também poderia explicar como são feitas as fake news, né? Como elas têm que ser um pouco ridículas e um pouco verídicas, assim, em determinados momentos, para que ela seja propagada. Isso são os vieses de conteúdo. Mas também existem vieses da nossa cabeça, quando a gente não sabe a vantagem da informação, que são os vieses de contextos baseados no modelo. E isso também é muito importante. A gente tende a escolher um modelo da nossa vida para determinadas ações. A gente o tempo inteiro escolhe modelo. Modelo, quando eu digo modelo, é uma pessoa. A gente tem pequenos ídolos. Nós temos ídolos em diversas áreas. Assim. A gente tem ídolo do futebol, ídolo assim, depende da pessoa, da política, o ídolo. A gente tem pequenos ídolos. E também tem ídolos próximos da gente. A gente tem aqueles amigos que são nossos ídolos nesse assunto, por exemplo. Eu fico lembrando dos trabalhos que a gente tem, né, de comunidade tradicional. A gente vai trabalhar com plantas medicinais, a gente sabe que sempre numa comunidade tradicional tem aquela pessoa
que todo mundo sabe que conhece mais de plantas medicinais. Às vezes essa pessoa nem é um xamã, nem é, ela é um especialista em plantas medicinais. Sim. E às vezes aconteceu no último trabalho do Carão que não era uma pessoa que tinha o conhecimento de plantas medicinais, ela era uma pessoa que tinha conhecimento, na verdade, ela era uma pessoa que todo mundo gostava. Era claro, pelo que a gente viu, ela também tinha conhecimento de plantas medicinais. Na verdade, tinha conhecimento de várias coisas, aquela pessoa. Isso que você está falando, que pode ser uma pessoa que conheça sobre, não necessariamente sobre plantas medicinais, conheça sobre plantas utilizadas para lenha ou para outro tipo, né? Outro tipo de domínio de conhecimento. Sim. E qualquer coisa mais do nosso cotidiano atual, assim. Enfim, a gente tem aqueles modelos. Quando a gente quer aprender, e aí isso que eu publiquei esse artigo agora e fala disso. Quando a gente quer aprender de plantas medicinais, é com quem, se eu não sei me tratar de alguma doença, eu vou perguntar para quem? E aí existem aquelas pessoas que vão ser, numa comunidade de maneira geral, que sempre vão ser indicadas como aquele modelo, né? E aí o motivo por que aquela pessoa é indicada muitas das vezes não tem a ver com o sucesso daquela pessoa no em planta medicinal. Às vezes é porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem conhecimento geral, é uma pessoa que tem sucesso na vida. Então você vê, ó, ele teve muito sucesso na vida, ele ganhou dinheiro, sei lá, a casa dele é maior. Então eu vou copiar, eu vou usar ele como modelo para copiar qualquer informação, porque eu acho que qualquer informação que venha dessa pessoa vai ser vantajosa. Né? E isso também é assim que trabalha a propagação das informações em massa, né? Então você coloca um ídolo, alguém que é muito importante, que gera essa coisa, esse modelo, que é modelo para muita gente, e faz essa pessoa disseminar a informação que você quer que seja disseminada. Muitas das vezes é marca de roupa, né? E aí eu quero falar da coisa vantajosa para a evolução do ser humano nisso também. Também é vantajoso o viés de modelo. É a mesma coisa, se você não tem a certeza de uma informação, você não sabe se ela é vantajosa ou não, você vai procurar uma pessoa bem-sucedida naquela informação, né? Porque provavelmente se ela está bem-sucedida é porque ela sabe as melhores informações do mundo para ter uma vantagem cultural nessa, né? E biológica, né? Nessa vida. Então é vantajoso a gente ter um modelo para isso. Quando a gente não sabe, a gente tem que escolher alguma coisa. Não sei o que escolher, ai meu Deus, vou perguntar ou vou olhar o que aquela pessoa que é muito, que teve já grande sucesso na vida está fazendo, porque provavelmente eu vou ter sucesso igual a ele também, né? Então é vantajoso. O negócio é que esse viés ele não é tão claro. Então às vezes a gente, por exemplo, quer copiar plantas medicinais de um cara que é um xamã ou de um cara que sabe realmente plantas medicinais, você vê que ele está tratando um monte de gente, isso é super vantajoso, porque provavelmente se ele está tratando tanta gente é porque ele sabe, né? Então ele provavelmente eu vou olhar o que ele está fazendo e vai dar certo, né? E aí no livro do Mesodia ele tem um exemplo muito legal ai meu Deus do céu, como se chama? O meu sogro, ele é louco por golfe e eu não lembro o nome. Tiger. É um cara de golfe, né? O cara que joga golfe. Que dá esse exemplo. O Mesodi, que é um autor muito importante de evolução cultural, em inglês, Alex Mesodi, ele dá esse exemplo que quando você, por exemplo, você quer copiar, você quer jogar golfe, ou você gosta de golfe. Eu tô falando golfe, não sei porquê. Eu lembrei do exemplo dele, mas eu não conheço ninguém mais que gosta de golfe. A gente pode extrapolar para qualquer outro esporte. E aí você gosta de golfe. E aí você olha, é o tal do cara, o Tiger. E aí você quer jogar golfe, mas você copia o que for dele. E às vezes você, em vez de copiar exatamente a informação que é importante para jogar golfe, que é a tacada dele, né? Que tem um nome. Você vai copiar outras coisas dele que não tem nada a ver com o sucesso dele. Que é, por exemplo, a roupa que ele usa. E é nisso que a Nike e todas as coisas ganham muito dinheiro, porque uma vez que você coloca uma informação importante num cara que é um modelo para muita gente, o meu companheiro recentemente estava vendo a série do Mike Tyson. Não! Ai, não, gente, eu sou muito ruim de Mike Tyson não, gente, nada a ver. Michael Jordan. Michael Jordan, do basquete.
E aí ele estava me explicando como ele vendeu, né, quando a Nike botou o nome dele para vender as coisas, ele vendeu mais do que a Nike nunca tinha vendido, entendeu? O nome dele vendeu mais do que. E isso explica por que que a gente escolhe, às vezes, determinadas coisas sem saber por quê, né? Uhum. Mas aí nesse viés de Nike também está incluído viés de conformidade, que é a maioria, está incluído viés de modelo, enfim. E eu tô falando desses exemplos grandes, mas a gente tem exemplos pequenos também, nossos amigos mesmo. Às vezes a gente não sabe que informação escolher, informação política, às vezes, muitas das vezes, é feita pelos nossos amigos, pelo nosso ambiente, né? É, eu Então acho a que gente vai. a gente tem. Fala. Não, é porque é um assunto muito grande, né? Mas a gente acha que a gente tá com uns pequenos minutinhos só. Restante, né? Ah, Por conta. Senão a live não vai ficar salva aqui pra galera. Mas, assim, é um assunto muito complexo, né? Bastante interessante, né? Mas vamos ver se dá tempo de você responder algumas perguntas que o pessoal lançou aqui na live. Tudo bem? ah, Pronto. ótimo, melhor. É, uma das perguntas foi: crianças estariam menos expostas aos vieses culturais? Não, ao contrário. As crianças são mais sociais do que a gente. Elas estão o tempo inteiro copiando e elas não elas são as que menos sabem, evidentemente, as vantagens e desvantagens de uma informação, né? Porque, por exemplo, a gente já sabe qual comida. Eu não vou copiar a comida que a minha cunhada come, porque eu já sei a comida que me faz bem, entendeu? A criança não sabe, ela vai copiar exatamente o que você vai dar para ela. Então, o tempo inteiro, os vieses estão assim, Uhum. explodindo na cabeça delas. Tanto os genéticos, que elas já vêm com muitas coisas genéticas, de comportamento genético, como os culturais, de copiar e por aí todos os vieses. Tá bem. Aí, outra pergunta foi: como se define uma unidade de informação? Então, informação, eu falei isso no começo. É crença, prática, conhecimento. Eu tenho até escrito aqui bem, bem teórico, que é o que a gente. Mas é basicamente isso: qualquer crença, qualquer prática, qualquer conhecimento, que pode ser particulado, uma coisa simples, ou pode ser uma crença, é muito mais difícil a gente ver exatamente o que é. Mas informação seria isso: conhecimentos, crenças, atitudes, normas, preferências e habilidades que podem ser adquiridas por via social. Tá bem. Isso E seria acho informação. que é um assunto bastante interessante. Acho que talvez uma última pergunta, não sei, mas qual a importância de se realizar estudos, né, voltados para a evolução cultural na etnobiologia? Ah, bom. Essa pergunta é simples e complexa. Para mim, sim, por experiência própria, me abriu muitos caminhos e é isso. E a gente quer entender padrões de comportamento humano para saber, para poder prever o futuro, né, de muitas comunidades pequenas até grandes, né, na verdade. A evolução cultural ajuda muito a poder prever eu ia dizer resiliência, que eu já também já sou bem enviesada com essa palavra, mas assim, é, a gente prevê a subsistência de certas comunidades de maneira geral, né? Se eu for responder essa pergunta, eu vou ficar falando meia hora, porque tem muitas vantagens, mas assim, de maneira geral, entender melhor como funciona o comportamento de acordo com a evolução cultural já ajuda a gente a entender muito melhor como essas comunidades vão persistir ao longo do tempo, né? Tá bem, Flávia. Acho que foi bastante produtivo. Acho que tem mais coisas, né, para falar um tema assim bastante interessante, bastante complexo, né? Acho que seria interessante também a gente marcar outra live, né? Dependendo da sua disponibilidade para falar sobre Quanto isso. tempo a gente tem? Quanto tempo já foi, Danilo? Por favor, Eu você acho me que diz. tá chegando já a 1 hora, já tá com 51 minutos. Ah, menino. Não, eu queria, antes da gente terminar, fechar o título, né? Tá, pode ficar à vontade. Tem aí uns 2 minutinhos. Pronto. Porque é isso que eu queria falar. Eu botei. Meu primeiro título era falar de qualquer escolha, né? Que a gente tem. Todas elas têm algum viés cultural. Porque a gente faz parte da cultura, nós somos seres culturais. E eu coloquei líderes porque que eu acho importantíssimo isso. Então a gente tem que. É muito interessante a gente rever os vieses que atuam nas nossas escolhas. Porque a gente está escolhendo esse líder
E muitas das vezes, por que a gente está escolhendo esse modelo? Será que esse modelo representa a vantagem que eu quero para o que eu quero, sei lá, que seja para o meu grupo familiar, para o meu país, enfim, para aquelas, né? Porque muitas das vezes a gente copia uma coisa porque esse modelo, esse líder nos remete a alguma coisa da infância. A gente tem muitos vieses, nos remete a alguma coisa que a gente gosta, mas que não está ligado diretamente à responsabilidade desse líder. Então, e será que a gente não está escolhendo porque é a maioria? Enfim, nós estamos suscetíveis a esses tipos de vieses e é importante a gente pensar e ficar ciente de que todos nós somos suscetíveis, em maior ou menor grau, nós seguimos a maioria também, por mais que a gente queira ser diferentão e tudo mais. Então é importante a gente sempre se questionar com relação a isso. Principalmente aí se a gente escolher nossos líderes, porque é o que vai definir depois o futuro da nossa cultura também. E até dos próximos vieses que vão atuar na nossa cabeça, porque isso tudo se modifica o tempo inteiro. Tá bem, Flávia. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado a participação, né, aqui na nossa live. E a galera amou, tem altos comentários aqui. Ai, eu tô lendo o Disney Charles. Eu li um comentário do Disney Charles. Disney Charles! Eu consegui ler um. Ai, quando veio, que bom. Desculpa, Janilo. É porque eu fiquei muito feliz de ver o Disney. Mas aí, talvez a gente possa marcar outra live com você, né, dependendo da sua disponibilidade, né? Pra gente fazer outra live. Tá ótimo, Janilo. Obrigada. Obrigadíssimo por ter aceitado você também, né? Thaline te botou aí na frente. Ai, meu Deus, cortou. Não. Ah. Obrigada, você. Eu te agradeço também por ter aceitado, né? É muito legal você também estar estudando isso com Thaline. Enfim, espero que você também vá por esse caminho. E brigadíssimo. Igualmente. Tchau, beijo. Tchau, obrigada, pessoal. Deixa eu botar aqui. Tinha gostado da nossa live e queria anunciar a nossa próxima live, né? Que nossa próxima live será intitulada sobre percepção de sabores e seleção de plantas medicinais, que será ministrada, né? Nossa conversa com o Dr. Timóteo Luiz. Então, obrigação de todas, boa noite e até a próxima semana por aqui.